Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, giro de notícias especial com notícia da compra de Matias Galarza confirmada pelo Vasco da Gama. Você vai ter aqui todas as informações, quanto o Vasco pagou, como foi feito esse anúncio, né? Aconteceu hoje uma entrevista coletiva onde Alexandre Pássaro e Jorge Salgado confirmaram a compra de Matias Galarza e vamos falar também sobre jogadores que colocaram o Vasco na justiça, o Erley e Neto Borges. O Alexandre Pássaro respondeu sobre isso na coletiva e a resposta foi dura, né? Soltou o verbo ali sobre os jogadores que alegaram situação de danos morais, enfim, uma resposta bastante incisiva do Alexandre Pássaro que você vai conferir também nesse vídeo. Só notícia boa, né? Então já deixa logo o seu like, que esse vídeo vai ser muito especial, com notícias boas sobre o nosso Vascão. Deixa o like e se inscreva aqui no canal, estamos pertinho aí dos 138 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante e o vídeo começa logo depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, saudações vascaínas e vamos falar direto aqui sobre Matias Galarza, a notícia da compra de Matias Galarza anunciada hoje de forma oficial pelo Vasco da Gama. Você que é inscrito aqui do canal, você que assistiu o vídeo da parte da manhã, você já sabia, né? Porque eu trouxe aqui a informação de que hoje à tarde teria entrevista coletiva de Alexandre Pássaro e que a chance do Galarza ser anunciado, né, ser confirmado, aconteceu o anúncio da compra do Galarza, era bem grande. Isso realmente aconteceu. Na entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro passou a palavra ali para o presidente do clube, Jorge Salgado, anunciar a compra do Matias Galarza. E vamos aqui já trazer as condições, né, como o Vasco fez para adquirir o Matias Galarza. E uma informação importante, o Vasco comprou o Matias Galarza, olha como o Alexandre Pássaro foi inteligente nesse ponto. O Vasco comprou o Matias Galarza, efetuou o pagamento ali, a negociação com o Olímpia, conseguiu um descontozinho antes do anúncio da venda do Thales Magno. Então o Vasco na segunda-feira já tinha fechado esse acordo com o Olímpia. Segundo o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, o Vasco pagou cerca de 500 mil dólares por 60% dos direitos econômicos do Matias Galarza. Em contrato, o valor era 700 mil dólares, né? Então o Vasco conseguiu negociar e pagar 200 mil dólares a menos ao Olímpia do Paraguai. E fez isso antes do anúncio da venda do Thales Magno, porque se sai o anúncio da venda do Thales Magno, o Vasco recebendo ali à vista mais de 40 milhões de reais, o Olímpia ia olhar e falar, opa, desconto, tá, não vou dar desconto para ninguém não, pô. Paga aqui o que tem que pagar em contrato. Mas o Vasco foi esperto, o Pássaro foi esperto nessa negociação, segurou o anúncio da venda do Thales Magno e efetuou antes, né, o pagamento do 60% do Matias Galarza, que é jogador agora do Vasco da Gama. E vou colocar aqui o trecho onde o presidente do clube, Jorge Salgado, anuncia a compra do Matias Galarza de forma oficial. Confira. Fazer um anúncio que eu acho extremamente importante para a nossa torcida. Eu acho que a gente acertou em cheio naquilo que eu vou falar. A gente já estava num processo assim de receber muita solicitação e muitas perguntas a respeito de um determinado jogador que tinha acabado de subir da base, que a gente tinha que fazer um esforço tremendo, dentro das possibilidades do clube, naturalmente, de comprar esse jogador. E eu quero dizer para vocês, vascaínas, que chegou esse momento. Durante essa semana, no início da semana, na segunda-feira, o Pássaro conseguiu finalmente chegar a um entendimento em relação ao Matias Galarza. Então, a partir de agora, eu tenho que anunciar a vocês, torcedores do Vasco, com a maior satisfação possível, que o Matias já é nosso jogador. Já efetuamos o pagamento e, a partir de agora, o Matias, 60% do passe pertence ao Vasco. Então eu queria dar essa notícia sem interromper aqui o meu amigo, entendeu? Mas então é isso. Um abraço para vocês todos e muito satisfeito de poder ter o Matias aí agora integrado ao nosso clube.
Então é isso, né? Matias Galarza é do Vasco da Gama. Recapitulando aqui, $500 mil por 60% do passe do jogador. Agora a gente espera as informações sobre tempo de contrato, né? Quanto tempo de contrato o Galarza assinou com o Vasco da Gama? Ainda não temos essas informações, mas com certeza no próximo vídeo a gente já vai ter essa informação aqui também para trazer para você, meu amigo vascaíno. Tá passando aí na sua tela, né, o anúncio, como o Vasco anunciou o Matias Galarza nas redes sociais, né? Um anúncio que a torcida do Vasco esperava bastante, estava muito ansiosa por acontecer. E o Vasco confirmou aí essa compra do Matias Galarza. Uma semana muito boa para o vascaíno, né? Uma semana onde tudo deu certo. Teve a compra do MT também. E agora torcer para que no sábado, né, um jogo que não vale muita coisa, essa final da Taça Rio, teve ali o problema da premiação do Campeonato Carioca, mas torcer para que no sábado o Vasco termine essa semana ganhando o Botafogo, né, e sendo campeão da Taça Rio. A gente sabe que é um título muito pequeno para o tamanho do Vasco, mas o Vasco está jogando e quando o Vasco entra em campo, o que importa realmente é a vitória. Vamos encerrar aqui esse assunto Matias Galarza. Mais uma vez aqui recapitulando, né, o Vasco pagou R$500 mil por 60% do jogador. E vamos mudar de assunto aqui para falar sobre o Wehrley e Neto Borges, que também foi pauta na coletiva do Alexandre Pássaro. Ontem à noite, a gente foi surpreendido ali com a notícia que o Wehrley entrou na justiça contra o Vasco, pedindo a rescisão de contrato e pedindo mais de R$8 milhões, né? E aí muita gente ficou pensando, poxa, mas por que o Vasco não fez um acordo com o Wehrley, né? O que aconteceu? O Vasco tentou fazer um acordo com o Wehrley, né? Na entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro até citou, o Vasco fez acordo com o Fernando Miguel, com o Henrique, com o Marcos Júnior, com o Carlinhos, com o Pikachu, com o Gustavo Torres, enfim, todos esses jogadores que saíram nessa reformulação de elenco do Vasco, o Vasco conseguiu fazer acordo com esses jogadores. Apenas 2 jogadores não aceitaram, o Wehrley e o Neto Borges. E aí tem aquele assunto de danos morais, né, que os jogadores alegaram danos morais, alguns deles ali, o Neto Borges, né, entrou na justiça alegando danos morais, dizem que tem isso no contrato na liminar que o Wehrley pediu também, né, alegando danos morais por estar treinando em separado. E aí o Alexandre Pássaro, meu amigo, soltou o verbo e falou algumas verdades aí pro Wehrley e também para o Neto Borges. Não citou assim nome, podemos dizer diretamente, em algum ponto até cita nome sim, mas enfim, mandou um papo retaço pro Wehrley e pro Neto Borges sobre essa situação de entrar na justiça contra o clube, enfim, explicou tudo que ofereceu para os 2 jogadores, né, tanto para o Wehrley quanto para o Neto Borges, e os 2 não aceitaram o acordo, né, não aceitaram o acordo e preferiram entrar na justiça contra o Vasco, e como o próprio Alexandre Pássaro disse, usou até uma frase do Chorão do Charlie Brown, né, cada escolha uma renúncia. Então vamos conferir aí o que disse o Alexandre Pássaro sobre essa situação dos jogadores que colocaram o Vasco na justiça. Sobre danos morais, eu prefiro não falar, porque senão a gente vai entrar numa discussão aqui do que é dano moral, né? E eu acho que os jogadores têm que cobrar o contrato e nunca dano moral, porque eu acho que assim, dano moral pelo que será, né? Então, tenho certeza que jogadores que ainda estão aqui, que têm contrato, que conta com o elenco e que sempre, enfim, entraram em campo honrando a camisa do Vasco, não reclamam de absolutamente nada sobre dano moral. E o Wehrley teve sim uma proposta de acordo que eu mesmo pessoalmente fiz ao empresário há cerca de 15 dias atrás. E a proposta consistia em somar todo o atrasado que tem do Wehrley, as parcelas passadas, somar todo o contrato que ele tem, que ainda faltam cerca de 20 meses de contrato. Então, pegar esse valor todo, esse valor cheio, e parcelar em mais tempo do que o contrato dele. Porque se for pagar no mesmo tempo de contrato, não faria sentido eu fazer um acordo. Aí não é acordo, né? Aí é pagamento de contrato. Então, foi feita essa proposta. A proposta consistia ainda em, um exemplo, se ele ganha R$300 mil, como exemplo, né? Não é o salário dele, mas se ele ganha isso, e ele achasse, mês que vem, um clube para assinar o mesmo tempo de contrato, para ele ganhar 50 mil, o que a gente pediu e o que a gente colocou em contrato, porque é razoável, é que a gente descontasse esses 50 mil reais do acordo. Então, em vez de eu pagar 300 mil por mês, que era o salário cheio, se ele achou um novo clube, que ele continue ganhando os 300 mil reais, mas não que ele ganhe 350, né? Até porque ele ganharia mais do que o salário do Vasco. Isso não foi aceito por ele. Essa foi uma das condições para ele não aceitar o acordo.
E aí pra gente também não fez sentido absolutamente nenhum, porque essa é uma figura que existe até na FIFA, chama mitigação. Quando o jogador, ele foi embora do clube, tem 3 milhões de dólares para receber, mas se ele assinou um contrato de 1,5 milhão de dólares, ele vai receber 1,5 milhão. Afinal, ele vai receber exatamente aquilo que tem em contrato, né, e não mais do que aquilo. Então, ontem eu recebi a notícia que ele resolveu entrar na justiça, que é um direito dele, não sei o pedido, não sei se pediu danos morais, não sei o que pediu. É um direito dele, é uma decisão dele, até porque depois que ele negou a proposta, a conversa minha do empresário mesmo, ela virou jurídica e não mais negocial. Mas agora cabe a gente esperar. Ele já não estava vindo treinar desde semana passada, a gente imaginou que alguma coisa dessa pudesse acontecer. Tenho e tive a melhor das relações com ele, profissional, tranquilo, nunca tive nenhum problema com ele. E lamento que a coisa tenha chegado a esse ponto, mas é um direito dele. Enquanto 10 ou 12 jogadores escolheram o caminho da composição, o caminho das portas abertas, outros 2 jogadores escolheram o outro caminho, e aí a cada escolha que eles fazem, eles também fazem uma renúncia. E é isso, né? Alexandre Pássaro soltou o verbo ali, mandou o papo reto mesmo sobre essa situação. Aliás, o Alexandre Pássaro em todas as coletivas, sempre muito transparente, né? Não foge de pergunta, fala ali mesmo. O que o jornalista pergunta, ele fala, se puder falar, ele fala, e explicou bem detalhadamente essa situação aí do Wesley e também do Neto Borges. Eu vou ficando por aqui, peço para você deixar o seu like, né? Afinal de contas, tenho certeza que você está feliz aí com a compra do Matias Galarza, então deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, e até a próxima. Saudações vascaínas, tô indo nessa.